Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso vídeo 3 do nosso módulo 2. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o orixá Ogum. Então, para falarmos um pouquinho de Ogum, nós precisamos primeiramente desconstruir a imagem de que Ogum é São Jorge. Primeiramente, vamos esquecer desse sincretismo, para que não haja nenhum vínculo das coisas que eu vou falar com São Jorge. Então, desconstruindo isso, não existe mais São Jorge no terreiro, existe apenas Ogum. Ogum, ou esse orixá, ele, nas suas lendas, se explica que ele sempre foi o guerreiro, ele sempre foi caçador, e ele era chamado para todas as batalhas que Oxalá precisava, que haveria novas conquistas, e sempre era Ogum o guerreiro a ser chamado. Ele era ferreiro, ele tinha a sua forja, então o ponto principal de Ogum é a criação das armas, é a criação dos instrumentos. Além disso, Ogum, por ser forte, por ser guerreiro, corajoso, ele traz consigo a essência da virtude do guerreiro, do comandante, daquele que sempre está à frente, do soldado. Então, para a Umbanda em si, Ogum, quando ele é saudado, quando ele é trazido no terreiro, ele traz primeiramente esse contexto. Ele é o nosso guarda, ele é o nosso soldado. Então, a presença dele no terreiro é a presença do guardião, estar junto conosco. Há lendas que dizem que ele era irmão de Exu. Então, existe ainda um contexto ali que se explica que enquanto Exu cuida do lado de fora de um terreiro, Ogum cuida do lado de dentro. E aí há uma ligação através de que algumas casas possuem o Ogum de Ronda no seu terreiro. Aonde eu já falei disso no vídeo que eu falei dos pontos de força e que eu falei do terreiro, mas para dar mais uma ênfase ali, seria basicamente a hora que Exu cuida e rege a casa por fora, protege ela do lado negativo, Ogum nos protege do lado positivo. Então ele é o soldado, o guerreiro que protege. Além disso, a sua principal responsabilidade, seu principal campo de atuação é na tecnologia, é na construção de equipamentos, principalmente que envolvam ferro, principalmente instrumentos manuais. É Ogum que rege isso. Além de, ele é o combatente das demandas. Quando se fala em demanda, não está se falando de maldade, de um fazendo coisa errada por outro, fazendo um trabalho para prejudicar outra pessoa, não. Demanda em si pode ser uma coisa muito mais ampla. Demanda pode ser trazido como uma solicitação de um trabalho, de uma atividade que precisa ser feita. É comum, até mesmo na nossa sociedade, ouvirmos a palavra assim: tem uma demanda para você. Então tem algo que você precisa fazer, tem uma atividade para você desempenhar. Então a demanda que Ogum é responsável é isso. São demandas que são levadas a ele para ele trabalhar com aquilo, para ele ir atrás, para ele resolver. Ogum é esse soldado, é aquele que Oxalá passa as ordens e ele vai cumprir. O local de Ogum, o reino de Ogum, principalmente são as estradas, mas não encruzilhadas, estradas, caminhos. Além de estradas de ferro, ainda temos campinas, campos. Esses são os reinos principais de Ogum. Na sua história, nas lendas que nós conhecemos, não havia nenhuma ligação de Ogum com estrada de ferro, não há nenhuma ligação. Há ligação sim com o ferro, então acredito que é por isso que há hoje uma analogia de se fazer entregas para Ogum numa estrada de ferro. Além do que ela não tem sempre o caminho está aberto para uma estrada de ferro, não há nada que trave-a.
Então acredito que é por isso que foi colocado Estradas de Ferro como um campo de atuação de Ogum. É mais é mais certo que se diga que são os caminhos mesmo, porque Ogum é o que desbrava, é o guerreiro que vai na frente. Então, os caminhos, as estradas, têm mais um contexto de Ogum do que uma estrada de ferro. Se nós voltarmos agora no sincretismo com São Jorge, que tínhamos acabado de desconstruí-lo, vamos voltar. Jorge também foi um guerreiro. A história de São Jorge, vai estar ali no PDF um trechinho, ela tem um pouco de ilusão junto com ela, porque o dragão que é explicado na história de São Jorge, na verdade, não é um dragão, né? Não é um monstro mitológico. Esse dragão ele representa em si todas aquelas pessoas que não seguiam o cristianismo. Esse é o dragão, esse é o mal, é o demônio que atrapalhava a religião a crescer em Roma. E ele, Jorge, era muito devoto de Cristo. E até mesmo teve várias situações que na história dele, onde ele até foi morto por isso. Então, em si, ele foi o guerreiro, foi o soldado de Cristo. É isso que São Jorge foi, soldado de Cristo. Então, o sincretismo ficou perfeito com Ogum, porque Ogum é o soldado de Oxalá. Ele é o soldado que, quando precisa ir para a batalha, Oxalá solicita ele, pede as armas para ele. Ele é o guerreiro. Então, é por isso que há esse sincretismo. No entanto, São Jorge e Ogum são bem diferentes. Enquanto Ogum tinha apenas a sua confiança, a sua fé em si mesmo, a fé em Olorum, a fé apenas na sua matriz, na sua ancestralidade, Jorge já conhecia a religião. Jorge já teve um contato com Jesus Cristo, então há certas diferenças nesse sincretismo. Por isso que há casas, há doutrinas, principalmente mais para o norte do Brasil, aonde não é São Jorge que é sincretizado com Ogum, e sim São Sebastião. Então a doutrina muda de acordo com a casa e de acordo com a região. Outros santos católicos foram sincretizados com esse orixá. Mas, para ter um sincretismo mais efetivo, qualquer santo católico que tenha na sua história uma vivência de líder, de guerreiro, de impor a sua justiça, a sua lei, ele vai ter um bom sincretismo com Ogum. Temos ainda, faltou eu falar ali no começo do resumo do orixá, Ogum, ele é regente do fator da lei. Ele rege o fator da lei junto com Yansan. Ambos têm esse fator da criação. O reger a lei não quer necessariamente dizer seguir ordens. A lei é muito superior a isso. Vocês vão escutar muito eu falar nos vídeos sobre a lei divina, sobre as regras divinas. Pense nisso como as regras que Oxalá tem, que passou para algum cumpri-las. Então, vários dos espíritos que baixam em terra, eles nos falam que existem essas leis, que eles cumprem essas leis, mas eles não falam para nós não sabemos quais são. Acredito que não compete a nós sabermos, apenas cumprir o que é nosso dito. Mas o principal fator de Ogum é isso, é cumprir a lei. O fator da criação dele é a lei divina. Continuando, nós temos ainda as oferendas que podem ser feitas para Ogum. Existem vários alimentos que podem ser feitos, alguns alimentos até são de outros orixás juntos. Por exemplo, o Axoxô, que eu falei até no vídeo anterior, ele é conhecido por ser oferecido a Oxóssi. Porém, ele também pode ser oferecido a Ogum com certas mudanças. Mas o principal alimento de Ogum se dá para ele o feijão fradinho. Se cozinha o feijão fradinho, se tempera com dendê bem temperado, se enfeita o prato e se entrega para ele. Há terreiros também que oferecem a caça para Ogum. Então, um javali, oferecem carne assada, peixe, porque Ogum é caçador, ele é um guerreiro, então é também
plausível, né, que se possa dar a caça também para esse orixá. Mas a principal comida dele é o feijão fradinho. Há terreiros que a principal dele é o axoxô, há terreiros que a principal comida dele é, deixa eu ver, o vatapá também é uma das principais. Então depende da doutrina da casa, depende. Eu não vou estar falando de frutas, porque as frutas elas têm muita influência indígena, muita influência brasileira nas frutas dos orixás, porque nós somos tropicais, nós somos um país que tem uma diversidade de frutas, então eu não vou focar em frutas para os orixás, eu vou focar no alimento que eles conheceram, no alimento principal deles. Então, basicamente é isso sobre Ogum. O restante das informações complementares está tudo no PDF, deem uma lida lá. Para não alongar demais o vídeo, a maioria das informações estão no PDF, os vídeos são para serem mais diretos. Obrigado a todos, até o próximo vídeo. Então pessoal, agora eu vou cantar um ponto de Pai Ogum para terminarmos esse nosso segundo vídeo do módulo 2. Vamos lá. Eu não seria nada se não fosse Ogum. Para abrir a minha estrada eu não seria. Eu não seria nada se não fosse Ogum. Para abrir a minha estrada. Valente guerreiro, aqui chegou. Vencedor de demandas, meu protetor. Em sua trajetória eu vai lutar contra o mal. Foi nos campos de batalha que se tornou general. Eu não seria nada se não fosse Ogum. Para abrir a minha estrada eu não seria nada se não fosse Ogum. Para abrir a minha estrada. Salve o Conde Ronda, salve o Mexer, Sarapa Begamá, Ogum Iá, Ogum Dilê. Salve toda a falange do glorioso guerreiro que vence toda a demanda aqui dentro do terreiro. Eu não seria nada se não fosse Ogum. Para abrir a minha estrada eu não seria nada se não fosse Ogum. Para abrir a minha estrada. Saravá Ogum, Ogunhê, meu pai. Então com esse ponto nós finalizamos esse nosso vídeo.